Otimização do contrato da BR-101 Norte, em Santa Catarina, prevê 113 quilômetros de faixas adicionais nessa rodovia. Começa agora mais um assunto de Estado e hoje a gente vai falar aqui no programa sobre a situação desse contrato, além de demarcação de terras, pesca da tainha, entre outros temas. E para conversar comigo, o nosso convidado de hoje é o senador Espiridion Amin, do PP de Santa Catarina. Bem-vindo, senador. Muito obrigado. Eu aqui agradeço pela oportunidade. Estou à sua disposição, Sérgio. Senador, em julho do ano passado, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, esteve em um evento em Santa Catarina para apresentar propostas de melhoria e otimização de contratos referentes à BR-101. A gente tem aqui uma arte com mais informações a respeito. Então, falando dessas propostas, em síntese, um equilíbrio entre concessionária, governo e usuários. Serão mais de 113 quilômetros de faixas adicionais, que envolvem não só a BR-101, mas a 116 também e a 376. Passarelas e ruas laterais, que vão separar tráfego local de longa distância, e mais segurança e fluidez estão entre os objetivos. O que o senhor acha dessas propostas? Bom, estas propostas foram enriquecidas por várias audiências públicas. No caso da BR-101 Norte, quer dizer, de Palhoça até a divisa com o Paraná, a nossa bancada federal, sob a liderança do deputado Cobalcini, e com a minha participação sempre, realizou várias audiências. A primeira foi a de Joinville, como você mencionou, em julho. Depois, nos meses subsequentes, nós fizemos reuniões na região de Itajaí, na região da Grande Florianópolis, e ainda tratamos do assunto pontualmente com várias prefeituras. O que restou disso? Restou um elenco de melhorias que nós queremos, nós precisamos. A BR-101, trecho norte de Florianópolis a Joinville, é o maior caos rodoviário do Brasil, especialmente nas regiões de Itajaí, ali no entorno, e na região de Joinville. Uma vez que Florianópolis, com a execução do contorno viário da Grande Florianópolis, ficou relativamente atendida no possível. São necessários investimentos que começam no Morro dos Cavalos, onde nós temos uma obstrução intermitente, túnel ou túneis, alargamento das pontes sobre o rio Itajaí-Açu, ou seja, na verdade, construção de uma ou duas pontes, desobstrução daquele nó na região de Itajaí, começando por Porto Belo e terminando lá em Navegantes, Penha, Pissarras, e no entorno de Joinville, onde nós temos o caos prolongado. Para que você tenha uma ideia, as marginais na região de Joinville não têm pai nem mãe. Nem o DENIT, nem a concessionária, nem a ANTT tem responsabilidade pela manutenção das vias marginais. Então essa orfandade tem que ser corrigida imediatamente. Por isso, o documento que está sendo encaminhado neste dia 15 de abril, é a promessa da ANTT, ao TCU, é que vai permitir saber se as nossas reivindicações estão atendidas e como e quanto custarão. Quanto dessas obras nós poderemos exigir nos 3 primeiros anos do contrato decorrente dessa otimização, que na verdade é um aditivo de 15 anos, de até 15 anos. Então, suponhamos que dê 8 a 10 bilhões de investimentos. Com mais 15 anos para resgatar, ele fica mais assimilável, sob pena de nós termos uma tarifa exorbitante. Uma das exigências que nós teremos, que não são obras propriamente, são os pórticos que vão transformar a cobrança do pedágio, não por praça de pedágio, que é um atravancamento, é um entulho,
que comprime o trânsito, mesmo sem parar, e é lotérico, porque ele penaliza quem mora de um lado ao sul da praça de pedágio e vai para um pouco ao norte, paga cheia uma tarifa. Então, com o Free Flow, que já é lei no Brasil, uma lei de nossa autoria, passa-se a cobrar por quilômetro rodado, onde todos pagam menos. Isso está sendo comprovado, tanto nas rodovias do Rio Grande do Sul, quanto nas de São Paulo. E na própria Via Dutra, com reduções só pela adoção do sistema, que chegam a 45% da tarifa atual. Portanto, isso aí vai ajudar a frear o impacto tarifário. E é essencial. Nós queremos um cronograma para a implantação de uma lei que data de 1º de junho de 2021. E que significa tecnologia, segurança, controle da direção, se a direção está tortuosa, agressiva, tudo isso os pórticos permitem. E essa inovação está contemplada nessa proposta? Será obrigatoriamente que é lei. E está sendo adotada em outros lugares. Nós exigimos isso. Isso é tão importante quanto as obras, porque isso vai diluir o custo. Novos 2 pontos de parada e descanso de motorista, um na região de Itajaí, outro na região de Joinville. Enfim, esse elenco de obras, o conjunto é fruto dessas reuniões que nós realizamos. Quero mais uma vez enaltecer a dedicação do nosso coordenador durante esse trabalho, o deputado Valdir Cobalcini, e dizer que faço isso na condição de não ter deixado de participar de nenhuma reunião. Portanto, sei o quanto ele trabalhou, sei o quanto amadureceu, e este resumo aqui eu não posso complementar sem antes conferir. Eu nasci no dia de São Tomé. Eu quero conferir o que vai para o TCU. E a nossa bancada irá ao TCU, tão logo seja designado o relator, para transformar em realidade esta condição inegociável para que nós concordemos com a otimização por mais 15 anos. Ou seja, isto só vai acontecer se nós nos sentirmos atendidos, minimamente. Que haja alguma discussão sobre uma dessas prioridades, se dá para fazer em 3 anos, algumas delas ou não, isso depende do projeto, depende da complexidade. Mas o conjunto, inclusive nas cláusulas contratuais, para dar à NTT possibilidade de corrigir atrasos e premiar a concessionária pelo cumprimento do seu dever, o cadastro positivo nos ensinou isso. Você tem que premiar quem cumpre a sua obrigação e, ao mesmo tempo, corrigir e, se necessário, punir quem não cumpre as suas obrigações. Essa evolução contratual e de engenharia é uma prioridade de que não abriremos mão. Falando em cumprimento de obrigações, e mais especificamente na parte norte da BR-101, em Santa Catarina, alguns empresários do setor do ramo logístico manifestaram preocupação com eventuais descumprimentos por parte da atual concessionária, que está com previsão para repactuação desse contrato no ano de 2026. Como que está essa situação com essa concessionária e com o cumprimento de obrigações contratuais? Bom, isso é o dever da NTT e nós estamos querendo saber quanto é que tem de multa pendente. O passivo cabe à NTT executar e ao Tribunal de Contas fiscalizar. E nós superfiscalizar, supervisionar a fiscalização, como eu fiz no contorno viário. E vou fazer, já estou me equipando tecnologicamente para, conhecido o cronograma da otimização, vou usar, como usei no controle do contorno, drone e informante. Isso custa um dinheirinho. Mas é indispensável para a gente não ser surpreendido. Olha, no final do ano, não fizeram nada. Não cumpriram a sua obrigação deste ano. Então, cronograma na mão, fases de execução e fiscalização ou supervisão. Eu aprendi pessoalmente com a minha equipe
no contorno viário. E todos sabem que isso não resolveu o problema, mas ajudou a que não fôssemos constantemente decepcionados, ficávamos decepcionados com cada atraso que se repetia e vinha. Conseguimos chegar lá. Foi inaugurado, é uma obra muito importante e tecnologicamente avançadíssima, mas ela saiu com 12 anos de atraso e saiu debaixo de uma fiscalização muito detalhada, tecnologicamente importante, mas sem que houvesse no contrato uma cláusula que premiasse essa supervisão. Ou seja, foi o inconformismo, a revolta que nos moveu, não a mim somente, a sociedade catarinense, e conseguimos chegar a uma obra muito bem feita. O senhor mencionou algumas vezes o contorno viário, que tem mudado a realidade da população e impacta em pelo menos 9 municípios de Santa Catarina. Outra obra que avança também no estado é a duplicação da BR-280, no trecho de Jaraguá do Sul até São Francisco do Sul. Essa é uma área importante para escoamento de produção, mobilidade da população dessa região. Como que o Senado e os senadores Esperidião Amin podem contribuir com o avanço desse projeto? Olha, no orçamento de 2026, aliás, 2025, eu estou preocupado, porque ele foi aprovado no Congresso com quase 400 milhões a menos na dotação total para Santa Catarina do que 2023 e 2024. Então, a 280, a 282, a 470, a 285 lá no sul do estado, a 163, a 158 no oeste, nós vamos ter que fazer uma avaliação muito criteriosa do grau da nossa decepção para reduzir danos. E também nesse caso, nós temos que ter um cronograma, nem que seja para aquela etapa, para poder ajudar o DENIT a executar as obras. Nós temos uma boa gestão no DENIT lá, na minha opinião. Agora, sem recursos, com menos recursos, fica difícil corresponder às expectativas. Isso vale para 280 e para todo o conjunto de obras rodoviárias federais em Santa Catarina. Senador Amin, agora a gente tem uma pergunta lá da ALESC, Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Vamos à tela. Olá, para você que está acompanhando o assunto de Estado, eu sou Giovana Alencar, repórter aqui da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Senador Esperidião Amin, o senhor é autor de um projeto de decreto legislativo que suspende a portaria interministerial que restringiu a pesca da tainha em Santa Catarina. Qual é o impacto dessa medida para os pescadores artesanais que praticam a modalidade do arrasto de praia? Olha, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina aprovou em 2012 a Lei 15.922, do então deputado estadual e ex-prefeito de Florianópolis, Edson Andrino, que considera a pesca artesanal de tainha, a pesca de praia, de arrasto, patrimônio imaterial do Estado. E foi exatamente essa pesca artesanal que faz parte do nosso folclore, eu até diria, da nossa cultura popular, mais do que da gastronomia até, porque há outras formas de capturar a tainha, que foi brindada, entre aspas, com uma distinção só para Santa Catarina, de fixação de um limite, sem base técnica. Por isto, nós temos um pedido um projeto de decreto legislativo apresentado na Câmara pela deputada Júlia Zanata, projeto de decreto legislativo apresentado por mim no Senado, e uma ação judicial do governo do Estado. Portanto, estamos todos unidos para evitar essa barbaridade. E no dia 25 de agosto, perdão, no dia 25 de março passado, eu participei de uma audiência com o ministro relator da ação judicial, o ministro Gilmar Mendes, na companhia do governador Jorginho Melo, do senador Jorge Seife e do procurador-geral do Estado, doutor Vicari, e o procurador que está cuidando do processo.
demonstrando ao ministro que esta discriminação a Santa Catarina não tem cabimento. O senhor é autor também de outro projeto de decreto legislativo que pretende sustar a demarcação de terras indígenas, pois alguns processos estariam em desacordo com a lei e também nessas áreas haveria famílias com um termo de propriedade dessas terras de mais de 100 anos. Qual que é a importância desse projeto, Olha, senhor? é o mais importante de todos, porque o nosso PDL, número 717, está sob a responsabilidade da relatoria do senador Alessandro Vieira. Ele se baseia em dois elementos fundamentais. Nós temos um processo de negociação iniciado em agosto do ano passado e que ainda hoje está em vigor, sob a liderança do ministro Gilmar Mendes. Olha, vamos tratar de uma conciliação nessa questão de marco temporal e outras controvérsias. Em respeito ao Supremo Tribunal Federal, em outubro do ano passado, nós sustamos a tramitação da PEC, da proposta de emenda à Constituição do marco temporal, em respeito a um esforço de conciliação. Pois bem, o governo federal, que participa da comissão, por exemplo, o senador Jacques Wagner é o representante do governo federal, a senadora Tereza Cristina participa em nome do nosso partido, sociedade representada também, deputados. Então nós sustamos qualquer deliberação. A Presidência da República, no dia 4 de dezembro, assina 2 decretos de homologação de demarcação de terras indígenas, um em Abelardo Luz, outro em Palhoça, Morro dos Cavalos, já citado. Quer dizer, durante a negociação, eu estou vendo isso lá na Ucrânia, na Rússia, no Oriente Médio, durante a negociação eles se brigam. Mas não é o certo isso. Durante uma negociação, nós paramos para conversar. Então eu disse isso à ministra no dia 26 de março. Você pode capturar lá na Comissão de Agricultura. Era uma sessão conjunta com a Comissão de Direitos Humanos. O que eu falei para ela? Eu quero consertar. Agora quem está estragando é o governo. Assinar 2 decretos, afrontando o Supremo, criando um fato consumado durante uma negociação, isso é antiético e antipolítico. Segundo, os decretos se baseiam numa lei que regulamenta a demarcação que foi revogada. Ou seja, cabe perfeitamente o projeto de decreto legislativo porque a norma foi desrespeitada. A Lei 1775 de 96, que dizia o seguinte: poderão ser consultadas durante o processo de demarcação de terras indígenas as comunidades atingidas, os municípios e os estados. Poderão ser consultados. Pela lei do marco temporal que está em vigor, deverão ser consultados. É prescritivo. E eles não foram consultados. Portanto, o processo de demarcação, que só foi concluído com a homologação no dia 4 de dezembro deste ano, de 2024, ele transgride uma lei que determina que as comunidades, os municípios, os estados sejam consultados, seguindo uma regra do direito brasileiro. Você não consegue demarcar terreno de marinha sem notificar o ocupante. Quer dizer, é um princípio geral do direito de respeito ao direito de propriedade. E para terminar, no mesmo dia 26 de março, pela manhã, o IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, aliás, homologou o tombamento de Enseada do Brito, que fica no sopé do Morro dos Cavalos, como uma das mais antigas áreas urbanas, freguesias, como se chamava, luso-brasileiras de Santa Catarina. O distrito de Enseada de Brito é o mais antigo do estado de Santa Catarina, mais antigo do que Vila Nova e Piraberaba, que você conhece lá de Joinville. É mais antigo.
é do século XVIII. Então essas pessoas não têm que ser notificadas. Tem que ser notificadas. Se fosse terreno de marinha, a mesma coisa. Foi isso que eu falei para a ministra. Em nome do acordo, da pacificação, vamos nos respeitar, especialmente enquanto se negocia, e seguir a lei que esteja em vigor. Você pode colher isso na Comissão de Agricultura, que foi um debate construtivo, em que eu também prestei contas do que já pude fazer para ajudar a comunidade indígena de Santa Catarina. Portanto, não vamos criar antagonismos e antipatias e discriminações. Vamos trilhar o caminho da negociação, do acordo, da busca do acordo e do respeito à lei. E o senhor viu com otimismo esse debate na comissão com a ministra de Povos Indígenas? Veja bem, nós conversamos também sobre isso com o ministro Gilmar Mendes, que é o tutor desse acordo. Não sei se ele sabia que tinha sido afrontado, não ele pessoalmente por extensão, mas o processo de negociação que ele conduz por 2 decretos presidenciais de 4 de dezembro, 12.289 e 12.290, Abelardo Luz e Montes Cavalos. Senador, agora falando em educação e segurança pública, nas suas redes sociais o senhor declarou que enxerga uma maneira diferente, uma forma diferente de como proteger as crianças nas escolas. Santa Catarina, que teve o episódio trágico da escola de Blumenau, que sofreu um ato terrorista. E o senhor defende que não bastam câmeras de segurança, segurança armada, que tem que se trabalhar na educação, no combate ao bullying e uma responsabilidade solidária entre sociedade, famílias, escolas, Estado. Que ações que o senhor poderia apoiar para esse tipo de conscientização no Estado? Primeiro, eu fui o relator da lei do bullying nas escolas. Até consegui trazer para o português. Eu consegui, no projeto, na lei, está escrito intimidação sistemática. Não é, foi a tradução melhor que eu consegui fazer para bullying, que é completa. O bulir, em português, é outra coisa. Bulir é brincar, é debochar. Então, intimidação sistemática. Essa lei, que era de autoria do deputado Ayrton Vieira, do Rio Grande do Sul, do PDT do Rio Grande do Sul, promotor de justiça, é de 2017. Portanto, já é uma preocupação antiga. E desde 2011, aliás, desde 2001, depois do ataque às Torres Gêmeas, que eu passei a defender e praticar nas escolas o que se chama uma campanha pela paz. Porque a paz é uma coisa, não guerra é outra. Parar de guerrear é uma coisa, procurar a paz é outra coisa. Eu acho que na escola nós temos que aprender a coexistência entre diferentes, seja a religião, seja o time de futebol, seja o corte do cabelo ou a falta de cabelo. Ou seja, nós somos pessoas que têm diferenças. Nós somos todos da mesma natureza. Então, respeitar a diferença do outro, pacificar, significa educar para a convivência. Isso não pode ser feito só com a criança ou com o adolescente, tem que ser feito com um conjunto maior. Acho que isso não dispensa as medidas cautelares, mas é isso que nos aproxima da paz. Eu defendo isso há muito tempo, como governador adotei esse costume, né, de premiar a redação, a atitude que representasse pacificação. E acho que isso é se em 2001 isso era necessário, hoje, neste momento de calcificação da polarização, quer dizer, o antagonismo está ficando cada vez mais rígido, alguma coisa vai quebrar se nós não cuidarmos. E começa pela escola. E a própria segurança pública também tem que compreender isso. E na segurança pública, a criação da Frente Parlamentar da Defesa Cibernética quer dizer, em síntese, o seguinte: há quanto tempo você não ouve falar de assalto a banco,
e explosão de caixa eletrônico. Faz tempo, né? Houve uma queda. E há quanto tempo você passou a ouvir falar em fraude bancária, ataque cibernético a contas? As últimas reportagens falam em 50 bilhões de prejuízos das pessoas que de boa fé foram levadas, e 10 bilhões e 100 milhões dos bancos. Eu tenho mais pena das pessoas do que dos bancos, mas tudo isso faz parte da nossa segurança. Só isso, só combater a violência, sem o cuidado com o que ocorre de maneira surda, sem barulho, nos meios digitais, ou seja, no mundo cibernético, é chover no molhado, ou secar o que já está seco, ou enxugar gelo com pano. Muito obrigado, senador Esperidião Amin, pela participação aqui no Assunto de Estado. Eu que fico grato, né, e quero fazer uma saudação muito carinhosa à nossa gente de Santa Catarina. Fizemos aqui um breve resumo das nossas lutas e temos muita coisa pela frente. O nosso Estado é um bom exemplo para o Brasil e este exemplo tem que ser recompensado com o nosso esforço aqui em Brasília. E o meu muito obrigado a você que nos prestigia com a sua audiência. Essa entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/TV, também no nosso canal no YouTube. Aproveita e se inscreve lá. Até o próximo Assunto de Estado.